Muito bem, pessoal. Juntem-se e deixem-me contar a você sobre o Manananggal, o verdadeiro encanto de criatura mítica do folclore filipino. Ela é frequentemente descrita como uma senhora que gosta de comer mulheres grávidas que estão dormindo. Mas aqui está a reviravolta. Durante o dia, ela está toda arrumada e parecendo uma verdadeira gata. Mas ao cair da noite, ela abre suas enormes asas de morcego para voar na escuridão em busca de sua próxima vítima. E ela não se limita às mulheres grávidas. Não. Às vezes, ela usa sua boa aparência para enganar homens e levá-los para seu esconderijo secreto, onde se banqueteará com seu coração, intestinos e outros órgãos internos durante toda a noite. Que horror! Se você se deparar com uma Manananggal e quiser impedi-la de retomar a forma do corpo antes do nascer do sol, basta polvilhar um pouco de sal, cinzas ou alho esmagado na metade restante do corpo dela. Fácil, não é? Portanto, fique de olho nessa maravilha alada e não se esqueça do alho. Ok, veja isso. No folclore alemão existe uma criatura maluca chamada Alp. Basicamente, é como um vampiro misturado com um íncubo. E ele usa um chapéu chamado Tarnkappa, que lhe dá todos os tipos de poderes. Esse cara se dedica a atacar as mulheres à noite, bagunçando seus sonhos. E ele gosta de leite materno e de sugar o sangue de homens e crianças. O Alp pode se transformar em todos os tipos de coisas, como gatos, porcos, cachorros, cobras e até borboletas. Além disso, ele tem um olho do mal que pode atrapalhá-lo totalmente com má sorte ou doença. Mas não se preocupe, você pode se proteger escondendo um cabo de vassoura debaixo do travesseiro, apontando os sapatos para a porta, pendurando ferraduras de ferro na cabeceira da cama ou colocando um espelho no peito. E se tudo falhar, deixe as luzes acesas a noite toda e enfie um limão na boca dele se o pegar cochilando durante o dia. Conheça o Pontianak, um fantasma assustador da mitologia malaia. Diz a lenda que era uma mulher que faleceu durante o parto e agora está querendo se vingar. Ela também não é um fantasma comum. Tem longos cabelos negros, unhas afiadas e um vestido branco manchado de sangue. Mas cuidado, pois ela também é uma mestra do disfarce. Ela pode se transformar em uma bela mulher para atrair sua presa antes de arrancar suas entranhas. Se você estiver na rua à noite e ouvir choro de bebês ou risadas femininas, tome cuidado. Essa pode ser a Pontianak vindo buscá-lo. E se os sons forem silenciosos, ela pode estar logo ali na esquina. Portanto, mantenha o juízo e não se apaixone por nenhuma mulher boa demais para ser verdade. Bem-vindo ao Salão dos Monstros. Vejo que você está usando seu equipamento de proteção, o que é bom, pois durante sua visita aqui sua segurança não é garantida. Portanto, a cada passo que der, tome cuidado, pois os monstros que verá pela frente são os mais assustadores dos contos populares japoneses. Se eles não o assombrarem durante sua visita, com certeza farão isso em seus sonhos. E deixe-me dizer, nenhum anime a que você tenha assistido poderia prepará-lo para o que vem a seguir. Já vejo dúvida e medo em seus olhos. Então, vamos começar nosso passeio antes que você perca aquela pequena centelha de coragem que ainda lhe restou. Não há monstro melhor para cumprimentá-lo do que o Noperabo. Você pode não perceber, mas ele fica feliz em receber novas vítimas. Quero dizer visitas. O Noperabo se parece com um ser humano comum em quase todos os aspectos. É por essa razão que pode se misturar perfeitamente à sociedade. Mas as coisas rapidamente se tornarão estranhas quando você ficar cara a cara com ele, porque, veja, é um ser que não tem rosto algum. A cabeça é como uma esfera em branco, mas veja só, ele é bastante inofensivo, apenas assusta as pessoas, nada mais. Nas lendas e histórias, geralmente faz isso se passando por alguém familiar para suas vítimas em potencial, e uma vez que chama a atenção delas, faz com que as próprias características desapareçam, quase como se estivesse apagando um desenho a lápis. O que resta é uma folha de pele lisa e em branco, sem olhos, nariz ou boca. Portanto, como você deve ter imaginado, a verdadeira identidade dele e sua aparência real são desconhecidas. Uma das histórias em que Noperabo aparece é sobre um pescador preguiçoso. Apesar dos avisos de sua esposa, ele vai pescar em um lago sagrado de carpas imperiais. No caminho, encontra outro pescador que também o adverte para não ir até lá. Mesmo assim, o ignora. Ei, você sabia que, de acordo com a lenda irlandesa, cada família tem seu próprio Banshee? Supõe-se que essa senhora Banshee solte um gemido ou um grito agudo quando alguém da família está prestes a morrer. Isso é um aviso não tão sutil, mas não se deixe enganar por seu grito sinistro.
Disse que essa senhora Banshee é linda de morrer, com cabelos longos e esvoaçantes e olhos vermelhos de tanto chorar. Ela também é conhecida por usar um chale cinza. Elegante e assustador? Nós gostamos disso. Algumas pessoas até dizem que essa Banshee pode se transformar em uma jovem doce e cantante que prevê a desgraça da família. Nossa! E se isso não for suficiente para lhe causar arrepios, ela também foi vista encurvada na floresta chorando muito à noite. Parece um verdadeiro animal festeiro, não é mesmo? Portanto, na próxima vez que você ouvir um grito de gelar o sangue no meio da noite, lembre-se, pode ser apenas a Banshee da sua vizinhança te dando um oi. Agora vou falar sobre os Callupilluit. Essas criaturas são como o bicho-papão do Ártico. Elas vivem perto dos blocos de gelo e são conhecidas por pegar crianças que se aproximam demais da água. Mas não se preocupe, isso é apenas um mito para manter as crianças seguras. A aparência dessas criaturas varia de história para história, mas todas têm algumas coisas em comum. Elas têm pele verde e viscosa, cabelos longos e unhas compridas. Suas mãos têm membranas como as de um peixe e elas usam parcas elegantes feitas de penas de pato eider. Ah, e cuidado com suas nadadeiras. Uma delas pode emitir um som que o deixará paralisado, mas não se preocupe, você pode ser mais esperto. Alguns caçadores inuites espertos descobriram que, se pedissem ao Callupilluit para se transformar em uma foca ou baleia, poderiam facilmente acabar com ela e levar para casa uma saborosa pescaria. Que delícia! Algumas histórias dizem que essas criaturas usam crianças sequestradas para manter seus cabelos com uma aparência fabulosa. Isso é que é dedicação aos cuidados com os cabelos. Outras dizem que as crianças são simplesmente devoradas ou usadas para alimentar a juventude dos Callupilluit. Mas aqui vai uma história maluca para você. Certa vez, uma avó não conseguia alimentar seu neto, então ela chamou um Callupilluit para levá-lo embora. A tribo acabou se recuperando e um jovem casal foi resgatar o menino. Eles o encontraram amarrado a algas marinhas pela Callupilluit, mas toda vez que chegavam perto, ela o arrastava de volta para debaixo d'água. Eles acabaram esperando até o nascer do sol para soltá-lo. Sim, os Callupilluit podem ser assustadores, mas estão apenas cuidando das crianças. E quem sabe, talvez lhe deem algumas dicas de cuidados com o cabelo se você tiver a sorte de conhecer um deles. Quando chega ao local, uma bela jovem lhe implora para não pescar lá, mas ele também não dá ouvidos. É então que ela apaga seu rosto. Quando o pescador corre para casa e se esconde com medo, sua esposa o confronta e o critica por seu erro. Plot twist, apenas para apagar o próprio rosto também. Já que o assunto são peixes e lagos, vamos falar do Kappa. Não se deixe enganar pela aparência engraçada e parecida com a de um mascote. O Kappa é um monstro perigoso com o qual você não gostaria de cruzar. Essa criatura, que geralmente é retratada como uma tartaruga humanoide, vive dentro e ao redor de corpos d'água, como lagos, lagoas ou rios. Os Kappas geralmente têm o tamanho de uma criança humana, mas são fisicamente mais fortes do que um homem adulto. A cor de pele pode variar de diferentes tons de verde a vermelho vivo e até azul. Além disso, eles podem ser viscosos ou cobertos de escamas. Por mais que cada Kappa seja único, todos têm um casco de tartaruga nas costas e uma boca que lembra um bico. Os braços e pernas possuem membranas entre os dedos das mãos e dos pés, mas a parte mais característica de sua aparência são os objetos em forma de tigela no topo de seus crânios. Esse objeto é considerado a fonte de poder e força vital do Kappa e deve ser mantido cheio de água o tempo todo. Se ela derramar ou a tigela for danificada de alguma forma, a criatura pode ficar incrivelmente enfraquecida e não vai conseguir se mover. Os Kappas são conhecidos por suas travessuras. Embora possam fazer amizade com humanos, é preciso sempre se aproximar com cautela, porque eles podem tentar atraí-lo para a água para se alimentar de você. No entanto, também há uma chance de que o desafiem para uma luta de sumô. Saiba que eles são realmente bons nisso antes de aceitar esse desafio. Mais uma vez, caso se veja em meio a um combate, aqui vai uma dica de profissional. Encontre uma maneira de enganar o Kappa para que ele se curve tanto que a água da tigela seja derramada. E se você reabastecer essa água mais tarde, poderá colocar a criatura sob seu comando. Dê uma olhada nesta mulher aqui. Ela parece estar dormindo tranquilamente, certo? Bem, olhe novamente. Há algo estranho acontecendo com o pescoço dela. A Arokurokubi pode parecer uma mulher comum durante o dia, mas quando é noite e o corpo dela está dormindo, o pescoço se estica a comprimentos incríveis e vagueia livremente. Embora não seja menos assustadora do que as outras criaturas, há algo que a torna diferente. É que, ao contrário das outras, não nasceu como um monstro.
Ela costumava ser humana como nós, mas foi transformada por uma maldição resultante de alguma ação maligna ou delito. Mas a história fica ainda mais triste, porque a ação maligna mencionada não precisa necessariamente ter sido feita por ela, mas pelo marido ou pelo pai. Mas é ela quem acaba pagando o preço, pois a maldição afeta apenas as mulheres. Deixa eu te apresentar o monstro parecido com um cavalo mais assustador de toda a Escócia, o Nuclavee. Esse malvado tem um corpo sem pele, uma cabeça 10 vezes maior que a de um ser humano e um hálito tão venenoso que pode destruir animais e plantações. Além disso, ele tem poderes malignos que podem causar o caos em todas as ilhas. Mas não tenha medo, pois é um espírito antigo conhecido como Siamither que pode controlar essa fera aterrorizante durante os meses de verão. O Nuclavee tem raízes no folclore nórdico e orcadiano e foi documentado pela primeira vez pelo misterioso Joe Ben usando alguns manuscritos latinos sofisticados no século XVI. Ernest Marwick, escritor e folclorista da Orcade, acha que essa criatura marinha maligna é semelhante ao Nock norueguês, ao Nuggle das Shetland e ao Kelp metamorfo ou Kelp aquático. Portanto, se você estiver passeando pela Escócia e encontrar esse cara assustador, lembre-se, chame a Siamither e corra para salvar sua vida. Este cara é sul-africano, Tokoloshi. Ele pode parecer um gremlin, mas acredite em mim, é muito mais travesso. Aparentemente, as bruxas e os xamãs podem invocá-lo com seus poderes mágicos, mas há maneiras de manter esses arruaceiros sob controle. Uma maneira é dar a eles um pouco de leite coalhado, que aparentemente é o favorito deles, e aparar seus cabelos para que possam enxergar. Se isso não funcionar, você pode chamar um feiticeiro para usar a boa e velha magia para exorcizá-los. De acordo com o folclore sul-africano, esses tokoloshis são praticamente invisíveis e podem sugar uma pedra para permanecer assim. Portanto, se quiser mantê-los longe de sua casa, espalhe alguns sais especiais, também conhecidos como sais tokoloshi, nos batentes das portas e peitoris das janelas, ou se estiver se sentindo muito cauteloso, coloque alguns tijolos embaixo das pernas da cama. É melhor prevenir do que remediar, certo? Você já ouviu falar da Quimera? Ela é um completo monstro. Literalmente, esse híbrido feminino que cospe fogo é composto de todos os tipos de partes de animais. Pense um corpo semelhante ao de um leão, uma cabeça semelhante ao de uma cabra e uma cauda que termina em uma cabeça de cobra. De acordo com a mitologia grega, a Quimera é filha de Tifão e Equidna, e suas irmãs são Cérbero e Hidra de Lerna. Parece uma reunião de família, não é? Mas não se preocupe, nosso herói Belerofonte estava pronto para o desafio. O rei da Lícia o enviou em uma missão para derrotar a temível Quimera, e Belerofonte era o maior herói de que os monstros tinham medo. A Quimera não era páreo para Belerofonte e seu fiel Pégaso. Embora o rei estivesse secretamente esperando que a Quimera derrotasse Belerofonte, no final, a justiça prevaleceu e a Quimera foi derrotada. Bem, isso é tudo por hoje. Se você acha que a Rokurokubi não pode ser tão nociva ou assustadora com essa história de fundo de cortar o coração, está certo. A cabeça pode atacar pequenos animais às vezes, ou causar danos ao assustar as pessoas próximas. Mas isso é tudo. O que ela adora fazer em suas viagens noturnas, no entanto, é lamber o óleo da lâmpada com sua língua comprida. Bem, quem somos nós para julgar a comida favorita de alguém? Nukekubi é a irmã muito mais assustadora de Rokurokubi, como uma versão avançada dela, uma espécie de Pokémon melhorado. Enquanto a cabeça de Rokurokubi está sempre presa ao corpo, a de Nukekubi pode se soltar e flutuar para longe por conta própria. A pior parte é que, às vezes, ela pode ficar com sede de sangue, e é aí que começa a atacar os humanos para saciar essa sede. Entretanto, não é invencível. Acredita-se que, caso o corpo se mova por algum motivo enquanto ela estiver dormindo e a cabeça ainda estiver flutuando, não poderá voltar ao corpo. Espero que isso o conforte um pouco. Você vê um rolo de algodão, eu vejo um monstro ameaçador. De acordo com os contos populares japoneses, especialmente o mito do Tsukumogami, os objetos inanimados recebem uma alma e, portanto, tornam-se vivos e autoconscientes, depois de servir seus donos por 100 anos. Embora geralmente sejam inofensivos, tendem a pregar pequenas peças nas pessoas. Mais uma vez, eles ainda têm a capacidade de ficar com raiva e vingativos, especialmente se houver pessoas que os jogaram fora ou não os trataram bem. São capazes de se agrupar para se vingar. Itamomen é um desses monstros objetos. Essas folhas de tecido compridas e estreitas que eram usadas para fazer roupas podem ser vistas voando pelo céu noturno.
Costumam ser maliciosas e atacam as pessoas, envolvendo os corpos delas ao redor do rosto e do pescoço, estrangulando-as ou sufocando-as. Em alguns contos, disse que os panos enrolados giravam sem parar e rapidamente voavam para se enrolar nas pessoas e levá-las para os céus. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação mais viajadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. E estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos que é responsável pelo mistério dessa área, é a falta de explicação ou de destroços encontrados. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que certa noite, quando estava no convés do navio, notou que uma luz gigante apareceu à distância, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção, e ela emitia leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi encontrado. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma enorme operação de busca foi realizada. Barcos e aviões revistaram o Triângulo das Bermudas por quaisquer sinais das aeronaves. Um dos barcos que fazia a busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. Ele levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi encontrado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi iniciada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, sem obter resultados. O Triângulo das Bermudas tem um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades surgem rápida e inesperadamente e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perder. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nunca viram a mudança de clima chegando. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. Vagalhões é como são chamadas as ondas de tempestade extremas pelos cientistas. Isso ocorre quando diferentes padrões climáticos acontecem simultaneamente e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que essas ondas parecem paredes de água gigantes. Essas ondas podem explicar por que os navios somem rápido e sem deixar vestígios. Ao largo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É também chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nesta área sem deixar vestígios. O navio Kaiomaru 5 foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como uma zona de perigo e os marinheiros são encorajados a evitá-la. Algumas pessoas culpam atividades paranormais extraterrestres pelos desastres. Outras supõem que a causa são fenômenos naturais furiosos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias são as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano na área das Bermudas do Pacífico. Esse gás tende a disparar e, quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e facilmente afundar um navio. Por causa dessa reação química, não haverá nem traço de vestígios. Disse que os vulcões subaquáticos são outra possível explicação para o Triângulo do Dragão. Na verdade, eles podem engolir até mesmo pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É uma coisa bastante comum nesta área que algumas delas desapareçam debaixo d'água e outras surjam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo, então ninguém tem certeza de quão grande ele é na realidade. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de partir para a costa da Flórida. Tem algum mistério sobre o que eles estavam realmente fazendo. Eles disseram aos seus pais que estavam indo pescar, mas disseram aos amigos que iriam para as Bahamas. Pouco depois de saírem, uma linha de tempestades se moveu em direção à área e nunca mais tivemos notícias deles. Foi realizada uma busca enorme, mas infelizmente nada foi encontrado.
Um ano depois, o barco da dupla foi localizado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns objetos pessoais dentro. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas é a de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. Os navios e aviões desaparecidos e equipamentos erráticos, de acordo com ele, são causados por raios de energia liberados pelos cristais especiais de energia que alimentam Atlântida. Embora isso pareça bobagem, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem o seu livro ao redor do mundo. Anteriormente, bússolas não funcionavam bem no Triângulo das Bermudas, já que as linhas dos dois polos coincidiam, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, a sua bússola se comportará de forma estranha, mas o norte magnético está em constante movimento e agora está muito além do triângulo. Então a navegação está boa, o material eletrônico também está bom, mas o combustível do iate acabou, já que você esqueceu de desligar o motor. Nenhuma lenda diz que piratas dos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas, ou que o holandês voador faz com que outros navios desapareçam. Uma teoria popular é que os navios viajam para o passado ou futuro distante através de um portal do tempo no Triângulo das Bermudas. Felizmente, tudo isso são mitos, e você está sentado em nossa realidade e ainda esperando por socorristas. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos últimos séculos, eles poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que os navios eram feitos de madeira e eram mais leves. Peixe-pedra. Este jamais vai ganhar qualquer concurso de beleza, a menos que o critério seja a maior semelhança com uma pedra. Os olhos pequenos e opacos e a pele áspera se camuflam perfeitamente no ambiente. Uma cabeça grande, uma boca maior ainda e uma casa cheia de... pedras. E só porque você está na praia não significa que está seguro. Esse peixe consegue sobreviver 24 horas fora d'água. Pisar ou encostar em um não é nada bom. Os espinhos dorsais possuem um veneno extremamente forte lançado quando alguém pisa neles, causando paralisia e até insuficiência cardíaca. Você precisará de socorro rápido. É por isso que o animal está entre as criaturas mais perigosas da água ou de qualquer outro lugar. Cuidado quando for andar por regiões rochosas. Esse peixe adora se esconder por lá. Peixe-dragão negro. Se existisse um prêmio de peixe mais medonho do oceano, esse certamente ganharia. Com uma pele viscosa e sem escamas, dentes grandes e uma cara que só uma mãe acharia bonitinha, esse animal dá arrepios só de ver. Ele gosta de nadar entre 200 e 1.800 metros abaixo do nível do mar, onde as águas são mais escuras e frias. Assim como outras criaturas nesta lista, usa a bioluminescência do corpo para caçar presas. Ele também tem uma espécie de apêndice preso debaixo do queixo, cuja ponta é vermelha e brilhante. Muitos peixes acham que essa pequena bola de luz é uma presa e acabam parando entre as mandíbulas do animal. Gostei da tática, amigão. Boa mesmo. Peixe-ogro. A Fossa das Marianas é um buraco no oceano cuja profundidade é de quase 11 quilômetros abaixo da superfície. É muito fundo. Apesar de os cientistas saberem da existência dela, ela continua entre os locais menos explorados da Terra. E é também a região mais profunda dos oceanos. A maioria das criaturas que vivem lá embaixo provavelmente ainda não foi vista pelos humanos, mas cientistas tiveram o desprazer de conhecer o peixe-ogro. Além de ogro, esse peixe tem presas poderosas. Veja só. Ele é carnívoro e se alimenta de qualquer coisa que cair em sua boca. Usa a quimiorrecepção para pegar suas presas, ou seja, consegue sentir resíduos químicos que saem de outros organismos vivos nas profundezas do mar. Isso porque, ao contrário de muitos de seus colegas, não tem nenhuma célula produtora de luz em seu corpo. Além disso, lá embaixo é totalmente escuro, então ele abocanha qualquer coisa que cruzar seu caminho. Apesar de ser medonha, essa criatura não oferece perigo algum a humanos. Ela só cresce até 20 centímetros. Ainda assim, eu não gostaria de ver uma coisa dessas quando for mergulhar no mar. Dunkleosteus. Parece brincadeira, mas a verdade é que esse peixe pré-histórico, conhecido como T-Rex dos mares, não tinha dentes,
mas placas ósseas na boca que lhe conferiam a mordida mais forte entre todos os outros monstros de seu tamanho. Tubarão-duende. Se você acha assustadores os filmes de tubarão, é porque ainda não viu esta criatura horrenda nadando por aí. Para sua sorte, é pouco provável que a veja cara a cara, já que esse peixe vive 900 metros debaixo d'água. Ele parece uma junção entre um tubarão e alguma criatura de seu pior pesadelo. A mandíbula protuberante é parecida com uma espada e é estendida para a frente durante um ataque. Ao contrário de outros tubarões que são acinzentados, esse tem um tom rosado nada bonito. Além do comportamento assustador, o que os cientistas sabem sobre o tubarão-duende? Bem, não muito, tirando o fato de que ele pode atingir até 5 metros de comprimento. Parece que ainda temos muito a aprender sobre esse carinha, se tivermos coragem. Se segura, meu amigo! Esses usuários da internet se depararam com algumas coisas assustadoras na vida real, mas acho que você vai querer ficar longe até mesmo dessas fotos. Imagine o seguinte, você está a bordo e pronto para decolar em um enorme jato Boeing. É sua primeira vez em um avião. Você estava com medo, mas as pessoas continuavam dizendo que era seguro. Você se convenceu de que tudo ficaria bem quando o piloto aparecesse no alto-falante com uma notícia perturbadora. Bom dia, pessoal. Nosso voo foi cancelado por motivos de segurança. Parece que uma nuvem de abelhas está pairando perto de uma de nossas asas e teremos que removê-las antes da decolagem. Devo dizer que isso é inédito. Bora decolar, por favor. Agora, digamos que você sempre faça o caminho mais longo para o trabalho. É uma de suas partes favoritas do dia porque você pode desfrutar de uma caminhada tranquila, cercada por belas paisagens. Você está passando por uma área de lagoa lamacenta como normalmente faz, quando algo estranho chama sua atenção. Que diabos pode ser isso? Você pergunta. Aparentemente é uma colônia de vermes avermelhados. Acho que meu estômago se revirou um pouco. Você já viajou de mochila por algum lugar do mundo? Se já, provavelmente se preocupou com uma coisa, e somente uma coisa: percevejos. Ao entrar em um novo hostel, a rotina típica é verificar os colchões. O pior de tudo é dormir em uma cama cheia dessas criaturinhas e na manhã seguinte ter de lavar todas as suas roupas para não passar o problema para outros estabelecimentos. Se você me perguntar, vou te dizer que parece que um percevejo e um besouro de ficção científica brigaram na cama dessa pessoa, e foi isso que sobrou. Brincadeiras à parte, isso me lembra os restos de algum inseto. Que inseto? Não faço a menor ideia. Eu diria a essa mulher e a todos os proprietários de albergues para usar algum tipo de protetor de colchão, só para que os mochileiros de todo o mundo possam parar de sofrer tanto por causa dessas criaturas minúsculas. Você acabou de ganhar uma viagem com tudo incluso para o Havaí. Ah, as praias de areia branca e o pôr do sol incrível. Você está feliz só de sair do seu hotel chique e fazer longas caminhadas na praia. Mas espere, o que é isso? Parece que uma lagosta soltou a cauda e os restos flutuaram até a areia. Mas de acordo com especialistas, isso não é uma lagosta. Elas não se desfazem apenas da cauda. Isso parece ser algum tipo de isópode. Os isópodes são crustáceos que parecem estar em algum lugar entre camarões e lagostas. É por isso que você pensou que era uma lagosta, não é? Eles também se parecem com rolinhos gigantes. Você sabe o que é isso? Imagine passar seus dias caçando essas criaturas minúsculas por toda a mobília. Não, obrigado. Quando eu era criança, adorava pregar peças nas pessoas, mas eu era o primeiro a ficar completamente assustado quando alguém pregava uma peça em mim. Imagino que a pessoa que se deparou com essa coisa na parede de seu escritório não tenha sido muito agradável. Mas talvez seja karma, certo? O que vai, volta. Imagine que é uma manhã ensolarada de domingo e você saiu para uma caminhada com seus melhores amigos. Vocês subiram uma montanha bastante íngreme, coberta de vegetação na altura dos joelhos. Você sabe o que isso significa, certo? Insetos. O melhor dos insetos é que eles nunca param de nos surpreender. Há uma infinidade de variedades de insetos extremamente raros e bizarros nunca antes vistos. O primeiro que você conheceu foi esta coisa aqui. Ela caiu das costas do seu cachorro. Ele se assemelha a uma semente de jaca acasalada com uma aranha, e foi isso que saiu dessa união. Esperamos que seja apenas um inseto bizarro e que não seja ameaçador de forma alguma. Sua meia também pegou alguns amigos ao longo do caminho. Veja o número de carrapatos dos quais sua meia o protegeu. Da próxima vez que fizer uma caminhada como essa, leve algum tipo de repelente de insetos com você.
mas um repelente forte e eficaz, sabe? Como um repelente ultrassônico que desorienta os carrapatos, para que eles nunca encontrem o caminho para suas meias suculentas. Tubarão charuto. Esse peixe é um terror da vida real, com dentes inferiores grandes e afiados, enquanto os de cima são menores. Quando caem, o animal os come para manter os níveis de cálcio. Que sacada genial, hein? Tubarão cobra. Estudar esse peixe é como acessar um portal de volta para a pré-história. Isso porque os cientistas acham que esse tubarão, que é parecido com as enguias, não mudou muito desde a época em que os antigos ancestrais vagavam pelas profundezas do mar. Então, às vezes é chamado de fóssil vivo. A boca possui 25 fileiras de dentes afiados, virados para trás. São 300 no total, feitos para capturar a presa e prendê-la com tamanha firmeza que ela jamais conseguirá escapar, de acordo com estudos realizados em 1884 e publicados no Bulletin of the Essex Institute. Para a sorte dos banhistas, os tubarões-cobra vivem entre 120 e 1.280 metros abaixo da superfície do mar. Então a chance de encontrar um deles é mínima. Ou seja, provavelmente o pesadelo de qualquer dentista. Astroscopus guttatus. Dê uma olhada nesta belezura. Este peixe certamente é a última coisa que você gostaria de ver no fundo do mar. Esse ser horrendo esconde o corpo debaixo da areia, deixando a cara descoberta à espera de uma presa. Tubarão wobbegong. Aqui está mais um peixe estranho. Ele fica no fundo do mar, esperando pacientemente alguma presa passar. Tubarão fantasma. Não é de fato um tubarão, mas um peixe bastante ossudo. Trata-se também de um fóssil vivo. Ele não mudou muito nos últimos 400 milhões de anos. O curioso é que os tubarões e os humanos possuem um ancestral comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Apesar de as duas espécies terem evoluído, cada qual à sua maneira, ainda há sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito parecido com o nosso. Liopleurodon. Esta lista de criaturas aterrorizantes estaria incompleta sem mencionar o horrendo e pré-histórico Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro existiu durante o estágio caloviano da Era do Jurássico Médio e dominava as águas com seus 2,70 metros de comprimento. Cientistas acreditam que ele conseguiu sobreviver nesse trecho de águas profundas por causa de sua capacidade de nadar longas distâncias e por suas patas com formato de remo. Ele provavelmente não conseguia se auto-impulsionar em direção à presa como os outros animais da região, mas podia acelerar e atacar com eficiência e sem piedade. Além disso, utilizava seu longo focinho para farejar as presas, o que leva os cientistas a acreditar que ele não precisava enxergar para caçar. Isso quer dizer que conseguiria viver tranquilamente na Fossa das Marianas. Cerca de 150 milhões de anos atrás, o Liopleurodon entrou em extinção por causa da disputa por presa contra outros répteis marinhos. E eu acho que falo em nome de todos quando digo graças a Deus por isso. O Kraken é uma lula gigante, um monstro marinho lendário, a maior lula que você já viu. E se este monstro tivesse existido, o mundo teria mudado e seria irreconhecível. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos fortes com ventosas na extremidade, dos quais é impossível de escapar. O Kraken consegue quebrar um navio ao meio ou até puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre o Kraken é o seu tamanho. De acordo com as histórias de antigos marinheiros, o Kraken tinha 1.500 metros de comprimento. Isso são quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol? As lendas do Kraken contavam que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar essa monstruosidade. Se o Kraken existisse de verdade, ele poderia ter tido descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo, haveria monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É impossível que o Kraken tivesse rivais no seu habitat. Então, sua população cresceria vertiginosamente. Como o Kraken é enorme, ele precisaria de muita comida. Então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente.
baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes e todas as grandes criaturas marinhas estariam em perigo. Muitas pessoas passariam fome devido à redução dos peixes grandes no oceano. As economias urbanas que dependem da pesca entrariam em declínio. Os preços dos peixes pequenos em todo o mundo ficariam mais caros, pois não seria nada seguro pescar. Para derrotar o Kraken, você precisaria de armas poderosas, e o monstro seria difícil de pegar. Ele pertence ao gênero Cefalópode. Esta espécie inclui lulas e polvos, que são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará às claras. Então, o que você poderia fazer? Você não conseguiria rastrear onde o Kraken está, pois ele ficaria pelas profundezas e não na superfície. Embora você talvez pudesse perceber quando o monstro estivesse por perto, se houvesse muitos peixes na superfície. Quando o Kraken nada, ele assusta todos os peixes nas proximidades. Mas aí poderia ser tarde demais. Um enorme tentáculo emergeria da água, parecendo uma torre alta. Esta torre cairia num convés do navio, estilhaçando-o. Os marinheiros gritariam e correriam. O Kraken daria um segundo golpe e a embarcação quase viraria. Em seguida, o Kraken envolveria seus tentáculos gigantes ao redor do navio e o puxaria para o fundo. Caramba! E se os marinheiros conseguissem libertar o navio dos tentáculos deste monstro? A tripulação do navio contra-atacaria com a ajuda de armas poderosas. O Kraken iria embora para o fundo do mar, machucado e com raiva. Parece que a batalha acabou, mas aí vem o pior. Um redemoinho se formaria ao lado do navio. Graças ao seu peso considerável, ao mergulhar, o Kraken formaria um redemoinho atrás dele. Como o ralo de uma banheira gigante, esse redemoinho sugaria o navio. A batalha com o Kraken estaria perdida. Bem, isso foi um grande azar. Você poderia conseguir derrotar o monstro se pudesse antecipar seu ataque, mas o Kraken pode ver você e sua embarcação antes que você possa vê-lo. As lulas gigantes vivem em águas profundas e têm os maiores olhos dentre todos os animais. O olho da lula gigante é do tamanho de um prato. Graças a isso, elas podem ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria o navio muito antes do que o sonar pudesse detectá-lo. Ele sempre levaria vantagem. Bem, isso não é nada bom. Em todo o mundo, o transporte de carga por navio estaria em declínio e as companhias aéreas ofereceriam a única conexão segura entre os continentes. Isso aumentaria a poluição do ar. Submarinos seriam os maiores inimigos do Kraken. Eles alcançam grandes profundidades e são equipados com poderosos ecolocalizadores, que ajudariam a detectar o Kraken com antecedência. Os submarinos também são bem armados, e o corpo redondo de metal não é tão fácil de ser destruído. Um único Kraken poderia ser derrotado por um submarino, mas e se houvesse vários desse monstro marinho? 3 Krakens poderiam envolver seus tentáculos ao redor do submarino e arrastá-lo para ainda mais fundo na água, onde a pressão o destruiria. A existência do Kraken teria mudado dramaticamente o desenvolvimento de muitos países. E se Cristóvão Colombo, em sua famosa viagem, observasse uma ilha que ele pensasse ser o Novo Mundo? Ele se aproximaria, mas os tentáculos emergiriam da ilha e afundariam o navio de Colombo. A colonização da América do Norte atrasaria, talvez até quando os aviões fossem inventados. E o primeiro voo tripulado não aconteceu antes do século XX. Não haveria Hollywood, não haveria hambúrgueres, nenhuma música pop famosa. Não haveria YouTube, o que significa que você não estaria assistindo a este vídeo agora. E o pior de tudo, a internet também não existiria. E tudo isso por causa de uma lula monstruosa e impiedosa. Os vikings não navegariam em seus barcos para atacar e colonizar territórios estrangeiros. A história da Noruega, Suécia, Finlândia e outros países nórdicos teria mudado drasticamente. Talvez o Titanic não tivesse atingido um iceberg, mas sim um monstro marinho gigante. Porém, é improvável que as pessoas fizessem viagens em enormes transatlânticos em um mundo onde existisse o Kraken. Talvez, porém, o Kraken não fosse tão agressivo. Ainda assim, esse animal precisaria de muita comida, e por causa da crescente população desses monstros, haveria muito menos comida no oceano. Portanto, o Kraken viria cada vez mais à superfície para caçar. No futuro, o Kraken migraria para ainda mais perto da costa. Em muitos países, as pessoas não poderiam nadar no oceano. Imagine-se flutuando nas ondas e um monstro do tamanho de um arranha-céu nadando bem abaixo de você.
Nos últimos 30 anos, os cientistas fizeram uma descoberta incrível de uma nova criatura vivendo nas profundezas da superfície do oceano. E o nome da criatura é esponja-arpa. Se você está se perguntando por que demorou tanto para que a gente conhecesse esse animal, saiba que talvez eu tenha a resposta. Essas criaturas normalmente vivem a uma profundidade de cerca de 3.400 metros abaixo da superfície do oceano. Essa espécie de esponja foi descoberta pela primeira vez na costa da Califórnia graças a um robô que era resistente o suficiente para explorar as profundezas do oceano. Esta é, sem dúvida, uma área do planeta onde até mesmo as criaturas de aparência menos ameaçadora podem ser potencialmente perigosas, mas até os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que essa criatura era mais do que apenas uma esponja. Isso pode ser óbvio, mas a esponja-arpa recebeu esse nome devido à sua estrutura básica, referida como vela. Ela tem uma forma semelhante a uma harpa. Cada vela é composta por um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não deixe que a aparência exuberante e divertida da esponja-arpa ou seu nome não intimidante o enganem. A esponja-arpa é um caçador de águas profundas. Consegue capturar e envolver pequenos animais usando seus rizoides, fibras curtas e finas. Com a ajuda deles, a esponja-arpa se prende ao fundo macio e lamacento do oceano e captura pequenas criaturas que são varridas por correntes de alto mar. As outras esponjas geralmente se alimentam puxando bactérias e pedaços de material orgânico da água do mar, filtrando-os através de seus corpos. Mas não a nossa esponja-arpa. Em vez disso, ela captura a sua futura refeição com minúsculos ganchos farpados que cobrem cada um dos ramos da esponja-arpa. Esponjas-arpa preferem pequenos crustáceos como caranguejos, lagostins e camarões. Uma vez que a esponja-arpa captura um animal, ela o envolve em uma membrana fina antes de começar a digeri-lo lentamente. Os pesquisadores acreditam que as esponjas-arpa usam esse método de alimentação porque não há nutrientes suficientes nas profundezas do oceano, o que tornaria a alimentação tradicional por filtro menos eficaz. Pesquisas mostraram que essa criatura ainda está em processo de evolução. Os primeiros pesquisadores de esponjas-arpa descobriram que elas tinham apenas 2 velas, mas mais tarde, os cientistas descobriram outras esponjas-arpa com 6 velas. A esponja-arpa pode ter desenvolvido essa elaborada estrutura semelhante a um castiçal para aumentar sua área de superfície. Em geral, as esponjas-arpa normalmente crescem até um comprimento de 30 centímetros, mas os pesquisadores viram uma criatura com 60 centímetros de comprimento. A esponja-arpa é incomum, mas também muito bonita. Vê aquelas pequenas bolas brancas na parte de cima dos galhos? Por que não olhamos para algumas outras criaturas que vivem abaixo da zona fótica dos oceanos da Terra? A zona fótica é a área abaixo da superfície do oceano que ainda recebe alguma luz solar. Graças a isso, há muitas criaturas e organismos diferentes por lá. Qualquer animal que viva além dessa camada se qualifica como uma criatura de mar profundo. O verme Tomopteris é um verme segmentado que você pode encontrar na zona do crepúsculo do oceano, área que fica entre 200 a 1.000 metros abaixo da superfície. Essas criaturas geralmente não têm mais do que 2,5 centímetros de comprimento, mas podem atingir até 30 centímetros. Enquanto nadam e se alimentam, esses vermes fazem o que os pesquisadores descrevem como uma dança suave e incrível. Isso ocorre porque as criaturas podem nadar muito rápido e fazer curvas em ângulos apertados com facilidade. Eu sei que a maioria das pessoas ouve a palavra verme e pensa na minhoca comum. Portanto, é muito interessante saber que há um verme de mar profundo por aí que nunca sai da água durante toda a sua vida. Da mesma forma, a maioria de nós tenta evitar águas-vivas que descansam na areia ou que ficam em cima das ondas do oceano. Esse não é o caso da água-viva crossota, uma criatura das profundezas marinhas. Essa bela água-viva é principalmente vermelho rubi, laranja brilhante ou roxo elétrico. Foi isso que ajudou os pesquisadores a perceber que encontraram uma nova espécie de água-viva. Essa criatura cresce até um tamanho máximo de 2,5 centímetros de diâmetro. Tem tentáculos que se estendem em todas as direções. Se você se aproximar dessa água-viva, ela puxará todos esses tentáculos em direção ao seu corpo antes de nadar rapidamente para evitar o perigo.